Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. 7 horas em ponto, domingo, 18 de, perdão, 16 de fevereiro de 2025. Estamos iniciando a nossa reunião de oração diária, todos os dias, insistentemente aqui, graças a Deus por essa boa insistência. Nós vamos começar o tempo aqui. Peço por gentileza para desligarem os microfones, já iniciamos a gravação. As pessoas vão chegando aos poucos, mas nós já vamos começar aqui. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por essa manhã tão preciosa na tua presença, Deus. Muito obrigado, Pai, porque olhar para os céus é ter a certeza de que as tuas misericórdias, elas se renovaram sobre nós, Senhor. E elas nos alcançam. Elas não simplesmente se renovam, mas elas nos encontram. E nos encontrando, elas nos preenchem, elas nos tocam, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo bom privilégio que temos de descobrir o lugar de oração, esse lugar espontâneo de falar com o Senhor, de nos relacionarmos contigo. E nessa configuração aqui, numa dinâmica de comunhão uns com os outros, inclinando os nossos corações ao Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado, Pai, pela preciosidade que existe em saber que o Senhor nos responde à resposta, à orientação, como a gente vai meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 2, quando o Senhor se manifesta com a tua presença, e isso nos basta, Senhor. A manifestação da tua presença, ela nos basta, mesmo, Senhor, que as circunstâncias ainda estejam desfavoráveis, a tua presença tem o efeito, tem o poder de mudar todas as coisas, a começar no nosso espírito, na nossa alma, no nosso interior, Deus. Por isso, nessa manhã de domingo, a nossa preciosa semana começando agora, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Humildemente eu te peço, junto com os meus irmãos, Pai, ajude-nos a experimentar a tua presença nesse tempo aqui, Deus. E logo mais, no nosso tempo de celebração, e depois ao redor da mesa, enfim, ajude-nos, Senhor, a assimilar e experimentar e viver de forma tangível a tua presença. E ao mesmo tempo, nos colocarmos disponíveis para ouvir a tua voz, Deus, e discernir o que o Senhor tem, Pai. Que privilégio é para cada um de nós aqui, Senhor, descobrir esse convite insistente do Espírito para esse relacionamento. Por isso, Pai, encontra em nós essa disposição, esse desejo, como a gente tem falado tanto na nossa comunidade, né? Essa vontade, Senhor, a partir daquilo que já é disponibilizado a nós pelo Senhor, a partir da forma como o Senhor já tem se dado a conhecer a cada um aqui, Senhor. Então, encontra em nós essa disposição, Pai. Essa manhã, como temos feito, biblicamente, reconhecemos que não sabemos orar como convém, Deus. Reconhecemos que qualquer movimento nosso, no lugar de oração, sem a manifestação do Espírito, sem o próprio Deus nos ensinando, nos mobilizando, Senhor, a tendência é que, como diz o pastor Frank, que as nossas orações não passem do teto, que elas se ocupem somente de uma retórica humana, cansativa e vazia. Mas, Senhor, eis-nos aqui, Pai, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor nos mobilize nesse entendimento, Pai. Por isso, pela fé, Senhor, eu te agradeço, não sabendo humanamente o que vai acontecer,
mas tendo a certeza no meu espírito que ao final do encontro de hoje, um milagre acontece, como acontece todas as manhãs para quem está disponível para o milagre. Milagre de ouvir a tua voz, Deus, o milagre de ver o Senhor tocando dentro de nós, o milagre de nos sentirmos preenchidos pelo próprio Deus a partir da tua palavra que é lida, que é anunciada. Pela fé eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, amados Amém. irmãos. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos nessa manhã de domingo, nós vamos ter algumas orações, digamos assim, que a própria palavra nos ensina, né? Nós temos inúmeros princípios bem claros e bem específicos onde nós podemos orientar as nossas orações, né? Por exemplo, nós temos uma, uma, uma solicitação, digamos assim, aonde nós podemos pedir sabedoria e discernimento, né? Quer dizer, nós temos uma indicação na palavra que pode e deve ocupar as nossas orações quando o assunto é a minha relação com Deus e a minha realidade. E a sabedoria e o discernimento são princípios práticos que nos ajudam a tomar decisões. Diariamente, eu e você estamos sujeitos, diariamente, tá, irmãos, a tomar decisões de todo tipo, né? Algumas mais complexas, outras mais simples, mas paulatinamente eu e você estamos aí sujeitos a ter que decidir, a ter que resolver um problema, a ter que mediar alguma situação, aonde decisões precisam ser tomadas. Biblicamente falando, nós temos um convite ao orar sobre sabedoria e discernimento para que a gente encontre no Senhor mesmo, né, a melhor forma de ser feita essa escolha. Não por nós, e aí entra o princípio, tá, irmãos? Eu vou até pedir a Gleiva, é você, minha irmã. Hoje nós vamos começar com você, né? Mas sabe que quando a gente vai tomar uma decisão, né? Eu fiquei muito feliz com a Gleiva, com o negócio dela. Ela já tinha me contado, eu vi a foto lá no WhatsApp, né? O novo ponto de comércio dela. Eu vou usar esse exemplo, né? É uma questão prática, envolve o sustento dela, como tantas questões que envolvem a minha vida e a sua de forma prática. Mas, irmãos, não se engane, a nossa vida não pode ser separada, digamos assim, né? Quer dizer, vou orar por questões mais espirituais e aquilo que envolve questões muito práticas, essa eu vou pensar, né? E vou fazer uma conta para decidir, né? Não é bem assim, viu? A gente deve existir de uma forma única, centrado no Espírito. Então, Gleiva, baseado nisso, ore ao Senhor por cada um que está aqui, pedindo a Deus sabedoria e discernimento na nossa vida, naquilo que envolve o nosso trabalho, decisões mais profundas e até decisões mais simples, que a gente esteja disponível no espírito para poder desenvolver cada decisão alinhado com o Senhor. Vamos lá. Amém, amém, amém. Ô Pai, ô Papai, graças te damos, Senhor. Graças te damos, Pai. Nós te rendemos graça, ó Deus, por tudo, Pai. A partir, ó Deus, do nosso levantar hoje de manhã, Senhor. A partir, ó Deus, da nossa decisão, Senhor, porque foi uma decisão que nós tomamos, Pai, de estarmos contigo, ó Deus, logo cedo, logo pela manhã, Senhor, em comunhão, ó Deus, uns com os outros, através desse meio, ó Deus, de comunicação. Muito obrigada, ó Deus, porque nós tomamos a melhor decisão, a primeira do dia, que é estar contigo, que é aprender da tua palavra, Senhor, que é abrir os nossos olhos, ó Deus, e os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para aprender mais do Senhor. Oh Deus, eu lembro, Senhor, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida até então, Senhor, que foi estar mais perto do Senhor. Foi, Senhor, buscar, ó Deus, aprender e ouvir a tua doce voz, Senhor, como é precioso, Pai. Como eu me alegro, Senhor, de poder estar vivendo esse novo tempo com o Senhor. Oh Deus,
Continua ajudando a mim, Senhor. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, Deus, a ter essa sede, Deus, essa sede da palavra, essa sede, Deus, de conhecer o Senhor através da tua palavra, Deus, que é a ferramenta principal, Pai, para te conhecer, para que o Senhor, Deus, se revele a nós através da sua palavra. Então, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá revelação da tua palavra, Pai. Nos dá, ó Deus, essa sede diária, Senhor, essa sede diária, Senhor. Que a gente seja cheio, ó Deus, seja cheio do teu espírito, Senhor. Cheio da tua sabedoria, Deus, que olhemos para o alto, Senhor, porque é de lá, Pai, que vem o nosso socorro. Ó, Papai, nos ajuda, ó Deus, a buscar em todas as áreas da nossa vida, Senhor, as nossas decisões na tua palavra, porque aqui está escrito tudo que devemos fazer, tudo que devemos ser, tudo, Senhor, tudo a tua palavra ela responde para nós. Basta a gente procurar, buscando sabedoria, buscando entendimento, buscando discernimento, Senhor. O Senhor se revela a nós. Muito obrigada, ó Deus, pelas decisões que nós temos tomado, Senhor, pautados, ó Deus, na tua palavra. Continua, Senhor, se revelando a nós, Pai. E nos perdoe, papai, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe pelas vezes que nós esquecemos do Senhor, pelas vezes, ó Deus, que nós tomamos decisões do nosso coração, que é enganoso, Senhor. Como o nosso coração é enganoso, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, a se revelar aos nossos corações neste dia, que nós recebamos, ó Deus, a porção deste dia, Pai. Essa é a minha oração, ó Deus, com o coração sempre, sempre, sempre grato. Pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, pois até aqui o Senhor tem se revelado a nós. Muito obrigada, papai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmã. Amém, Amém. Cleila. Obrigado. Deus te abençoe aí no Santa Mônica. Amém, irmãos. Vamos seguindo. Outro princípio que eu acho muito profundo em termos de oração, né? E que deve sempre nos ocupar nesse discernimento, é o que Jesus fala em Mateus 11:28, né? Um texto bem conhecido de todos nós. O famoso vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão Sirlei, irmão e sogro, né? Meu irmão e sogro. Bom dia. Bom dia, meu genro. Ô, Sirlei, você arrumou uns drones para tirar essas fotos? Você não me contou isso, não. Eu só tô vendo as fotos. Como é que foi isso? Ah, Pois é, não, é o rapaz da empresa aqui da Origo, que tomou banho na Jocum e tirou essas tá. fotos para nós. Estavam Ah, passando por aqui que é isso? viajando. Mas ficou bom demais. Muito bom. Mas ficou bom demais, né? O pastor Alain mandou pro Berlândia inteiro. Ele achei bom demais. Ele mandou no grupo do Compaz, dizendo assim: aqui é a minha igreja, né? É isso mesmo, pastor Alain, é isso mesmo. Ficou muito bom, ficou muito bom. Mas, Sirlei, essas palavras de Jesus, elas também nos encontram nesse lugar de oração, né? Irmãos, preste atenção nisso aqui, um detalhe para o Sirlei nos conduzir nessa oração, né? A partir do que Jesus nos ensina em Mateus 11:28, né? Quando nós começamos a caminhar com Ele, né? O princípio é que absolutamente nada que a gente esteja vivendo tenha que ser um peso nas nossas vidas. A gente vai se cansar, isso sim, né? Nós vamos ser desafiados com dores, isso sim. Mas há uma promessa em Mateus 11:28, de um fardo leve. Mesmo que você se canse, você se renova. Mesmo que doa, né? Ele se manifesta na sua fraqueza, o poder dele, como Paulo fala, né? Agora,
né, naquilo que é o reino de Deus e caminhar com o Senhor, irmãos, preste atenção. Não existe, se você está conectado a isso, não deve existir em mim, em você, uma realidade que pese, que massacre as nossas vidas. Toda vez que eu tenho um peso na minha vida, eu sinto que uma situação, uma relação, né, um problema, ele está pesando, eu preciso ir para o Senhor e discernir, é a primeira oração. Que peso é esse? Certa vez, orando Mateus 11:28, eu fui aprendendo, junto com o Espírito, a dar nome para o peso. Dizer assim, isso aqui está pesado por conta disso aqui, ó. É uma escolha sua. Você tá pesado porque você está decidindo esse lugar. Você pode escolher diferente. Deixa eu te ajudar a escolher diferente. Toma o meu jugo, anda aqui do lado. Então, Sirlei, vamos orar Mateus 11:28. Não quer dizer que a gente não vá, né, muitas vezes se envolver em pesos, porque eu sou muito bom. Rápido, rápido eu fico me envolvendo em pesos por aí, né? Mas na oração, irmãos, preste atenção. Ouvindo do mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrarei descanso para vossas almas, né? Nós podemos ressignificar isso. Então, meu irmão, vamos orar com você nesse sentido. Ok. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez livre para a liberdade, fomos renascidos, ó Deus, porque estávamos mortos sob o peso deste mundo, cujo tirano é Satanás. Porque entregamos, papai, o governo deste mundo, da nossa vida no passado, ao nosso inimigo, Deus. E isso, sim, esse nos traz peso, porque isso contraria aquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a liberdade, nós fomos criados para o amor, nós fomos criados para estarmos com Deus na viração do dia, estamos conversando em comunhão, papai. Mas num momento da nossa história, papai, nós, como humanidade, entregamos para Satanás o governo. Por isso que se diz, papai, a palavra diz que este mundo jaz no maligno. E quando, papai, nós nos comungamos com este mundo, isso se faz peso, porque Satanás não traz liberdade, porque ele veio para matar, destruir, é o pai da mentira, ó Deus. Então, quantas vezes, papai, os teus filhos, aqueles que creem, aqueles que foram batizados, aqueles que foram selados no Espírito Santo, sentem a vida cansada, papai. E uma vez nós sentimos também é porque, papai, nós não estamos tendo esse discernimento, essa compreensão da autoridade que nos foi dada. Então, pai, ajuda-nos a ter a obediência e o discernimento de escolher, papai, o Senhor a quem nós servimos. Quantos de nós, papai, nós confessamos, eu confesso, papai, mesmo livre, criado para a liberdade, renascido para a liberdade, eu sinto a vida cansada, pesada em meus ombros, sobrecarregados, ó Deus, que eu estou fora da obediência de Deus. Eu estou colocando sobre os meus ombros, papai, uma canga de ferro, uma canga pesada, uma canga que não é para nós, papai. Mas se eu coloco, papai, isso, esse discernimento, esse insight que o Senhor nos dá, assim que nós ouvimos o Senhor através da tua palavra, assim que oramos o Senhor e nos dispomos a obedecer, esse jugo, papai, essa missão se torna leve. O Senhor Jesus divide, coloca sobre nós um peso de diploma, é um peso de amor, um peso de servir, que na verdade nem seria peso, né? Ô, Pai, obrigado por isso. Que o Senhor nos ajude, esta nossa oração, a olhar, papai, e saber escolher e discernir, escolher aquilo que nos traz liberdade, aquilo que não é pesado nos nossos ombros, e sabendo que o Senhor é a nossa esperança, sabendo que o Senhor é a verdade, o caminho. Então, com os olhos fitos no Senhor, o caminho se torna claro como o dia, claro, papai. Eu não tropeço, eu não vou para as zonas escuras, eu vou para o Senhor, que é luz. E esse chamado para a luz, papai,
faz com que a minha vida, mesmo tendo vicissitudes, mesmo tendo dificuldades, tristezas, mas isso não nos sobrecarrega. Então, papai, a palavra do Senhor diz, e como sempre tenho dito, papai, muitos estão morrendo por falta de conhecimento do Senhor, conhecimento da palavra. Então, ajude esse grupo, papai, ajude os teus filhos, aqueles que o Senhor fez, filhos por adoção, pelo sangue de Jesus, aquele que o Senhor fez co-herdeiro com Cristo Jesus, é, a ser a senhora dessa verdade, sejam ousados, papai, e não aceitar sobre os seus ombros, sobre os nossos ombros, outro peso, outra carga, outra missão que não seja do Senhor Jesus. Então, papai, em nome de Jesus, papai, na autoridade do seu nome, que só o seu nome tem autoridade, ajuda-nos, ó Deus, a termos essa consciência de autoridade. O Senhor nos deu autoridade para isso, para lançar fora tudo aquilo que não é do Senhor, todo aquele peso que não é estar nos nossos ombros, nos meus ombros, e estarmos com o Senhor cumprindo a missão do ID. E nesse caminho, nesse objetivo, papai, nada nos pesa, mesmo que soframos, porque temos nossos olhos postos no reino, no porvir, na eternidade. Então as coisas vão caindo, vão perdendo a importância, papai, daqueles que cotidianamente, dioturnamente estão com o Senhor, crescendo no conhecimento, na proximidade e na intimidade do Senhor. Com isso, papai, não há peso mais, não há peso de condenação, não há peso que seja além daquilo que o Senhor quer que passemos, ó Deus. E se houver algum peso, o Senhor está conosco. É essa confiança que nos eleva, é essa confiança que me ajuda a ter vontade de prosseguir nesse caminho, esquecendo, papai, tudo aquilo que não é para nós. Louvado seja o teu santo nome. Por isso que eu devo, papai, me assenhorar, e absorver, ó Deus. E isso me traz vida plena, liberdade plena, porque o Senhor não coloca sobre os nossos ombros nenhum peso. Ajuda-nos a não colocar aquilo que o Senhor não quer que coloquemos, mas somente a tua companhia, que é gostosa, que é santa, que é agradável. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Amém, Cirlezão. Sirlei. Amém. Muito bom, amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos seguindo. Estamos nessa manhã orando alguns princípios específicos da palavra de Deus para orientar as nossas vidas, né? Já oramos por sabedoria e discernimento, conforme a palavra nos ensina. Oramos Mateus 11:28, trazendo, né, nessa oração o princípio de descobrir um fardo leve e suave com o Senhor, andar sobre o jugo dele, identificar aquilo que tem pesado nas nossas vidas, que não vem da parte do Senhor, para que a gente se posicione. E tem uma outra oração, para a gente poder fechar esse ciclo, e a gente vai, inclusive, unir isso também às nossas intercessões aqui pelos irmãos que estão enfermos, enfim, por tantos nomes que temos acompanhado, né? E orado aqui também, né? Que é sobre fé, né? E a gente tem uma expressão em Tiago, muito preciosa, no capítulo 1 mesmo, onde ele vai nos ensinar uma expressão genuína que deve compor a nossa fé, que é uma fé madura, que é uma fé que se vai maturando diante dos processos, né? E, irmãos, dentre os conceitos de fé que nós temos, eu já vou pedir, tá vendo, meu querido amigo Tiagão cozinhando, deve estar maravilhoso, sei que você vai preparar, né, irmão? Tenho certeza que já está na hora do almoço aí. Mas pode ir picando aí, você vai me ouvindo, daqui a pouco você vai orar, né? Nesse sentido, a fé, irmãos, ela é a capacidade de experimentar mais da pessoa de Deus. Dentre os conceitos que nós temos, tá, irmãos? Todos eles bíblicos, naturalmente, assim, os conceitos bíblicos, né? Converge, aponta para esse entendimento bem prático. O que é fé? Fé é essa capacidade, é essa dinâmica, é essa possibilidade de experimentar mais da pessoa de Deus. Então, fé
Não é que a cura vem a qualquer custo. Meu irmão, isso não é fé, isso chega a ser pequeno frente ao que é a fé. A fé não é simplesmente ter aquilo que eu quero, porque muitas vezes você não vai ter aquilo que você quer, e ainda assim você pode ter sua fé fortalecida, amadurecida. Então, o que que é fé, né? A fé é uma expressão que traduz o nosso relacionamento com o Senhor, irmãos. A fé é um termômetro para revelar a mim e a você o quão conectados nós estamos na palavra, na natureza e no caráter de Deus, o quão disponíveis nós estamos para sermos alargados, como é o tema desse ano, esticados, mesmo que a gente não enxergue, não alcance humanamente, né, o real. A fé não tem compromisso com o real ou com a lógica. Por quê? Porque ela se estabelece naquilo que é a pessoa de Deus. Então eu posso experimentar Deus. Então, Tiagão, nós vamos orar pedindo para que Deus fortaleça a nossa fé, para que Deus aumente a nossa fé, como a gente vê os discípulos pedindo. Aumenta a nossa fé, então, Senhor. Nós vamos orar para que a gente possa descobrir que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então não existe fé sem disciplinas espirituais, sem uma orientação nas nossas vidas diária para o envolvimento com a palavra. Não existe, irmãos. Assim, quer dizer, não é que não existe, ela vai ficar mirrada, ela vai ficar frágil, ela fica atrofiada, né? E a partir disso, Tiago, você já vai aproveitar e orar pelos enfermos, para que o Senhor possa tocá-los, né? Então, pela fé a gente ora. E aí, nesse sentido, nós pedimos, Senhor, se revele a eles, independente da cura, como a gente tem falado aqui de forma tão preciosa, né? Se é a cura para a terra ou para o céu, independente se a cura vai ser para a terra ou para o céu, que o Senhor possa se revelar a partir da fé de cada um deles. Vamos lá, Tiagão, por favor. Vamos. Senhor Deus, nosso Pai, querido Pai, estamos aqui, Senhor, diante do Senhor para pedir mais fé, para exercitar a nossa fé, né, como uma disciplina espiritual de orar, como um mandamento bíblico de estar em comunidade. Graças a Deus pela internet que nos proporciona isso, de geograficamente estarmos tão distantes, mas o Senhor nos une assim, Deus. Mas, em primeiro lugar, eu quero colocar os nossos passos aqui na Terra, o que me faz caminhar para frente em direção à fé. A disciplina de orar, a disciplina de buscar, a disciplina de estar junto, a disciplina de não murmurar, a disciplina de buscar não pecar. Senhor, eu te peço que o Senhor realmente revele em nós a nossa identidade, a origem da nossa identidade, que é o Senhor. A nossa fé não pode ser expectativas, Deus. A nossa fé, parafraseando o Paulo Júnior, é a nossa perspectiva do eterno. É aquilo que o Senhor já originou em nós, aquilo que o Senhor criou em identidade em nós, que vai desembocar lá no eterno. É nesse período, é nesse tramo que temos que exercitar o nosso crer, o nosso acreditar no Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Senhor Deus, nos ajude mesmo a exercitar, a mover em direção ao Senhor nesse sentido, Pai. E uma das formas, Deus, é orando para os nossos amigos, irmãos, parentes enfermos, Deus. Sabemos que a enfermidade é algo do corpo, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Pedimos a sua cura, Deus, a todos que estão nessa lista de oração, a todos nós que conhecemos e que oramos diariamente, a sua soberania sobre eles. Se o Senhor quiser curar, muito bem-vindo, nos alegraremos demais. Se o Senhor quiser levar, muito bem-vindo, nos alegraremos demais. Se o Senhor quiser permanecer, nos ensina a entender esse período de sofrimento, Deus. Em especial, Deus, eu coloco a vida do meu tio, o irmão da minha mãe, Justino, que está muito ruim, está na UTI. Que o Senhor, apesar da sua fé, que eu não conheço, o Senhor pode encontrar ele naquela cama, Deus. Em nome do Senhor Jesus, se é para levar ou se é para permanecer, mas que o Senhor seja engrandecido na vida dele, Pai, esse é meu pedido. Em nome de Jesus, Pai, abençoa nós no dia de hoje, no decorrer do dia,
abençoar a vida nesse culto, que o Senhor se manifeste, Espírito Santo, sobre nós e que nós realmente exercitamos nessa carreira a nossa fé no Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Tiagão. Amém, Amém. Tiagão. Obrigado, obrigado. Amém. Eu confesso, Tiagão, que te ouvindo aqui, eu fiquei regozijando meu espírito, pensando assim, que privilégio semear essa integridade, esse homem, essa fé do Tiagão, essa oração nas nações. Irmão, que privilégio nós temos como igreja disso. Se você prestou atenção na oração do Tiagão, assim, uma oração, né, profunda, madura, alinhada, e eu fui me conectando a isso. Falei, Senhor, ele está aí num lugar tão árido, tão seco, de pessoas tão indiferentes, né, insistindo num amor a elas. Deus te abençoe, Tiagão, Pipoca, meninas, né, todos que estão aí. Coisa boa. Amém, irmãos? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar. Hoje batendo o recorde 40 logins para um domingo. Glória a Deus, coisa boa. Muito bom, muito bom. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos lá? Nós estamos aqui aos domingos pela manhã, degustando como um bom queijo. Eu gosto de pensar assim, porque eu gosto de queijo, né? Enfim, eu gosto muito de queijo e de vinho, irmãos. Fato, tá? Fato. Se quer alegrar seu pastor, um dia que você me chamar na sua casa, tá? Você pode, ou um ou outro, ou os dois, tá valendo. Se não tiver nenhum dos dois também, eu vou me alegrar da mesma forma, mas eu gosto muito. Tudo isso porque nós vamos falar de vinho aqui também, né? Mas estamos caminhando no Evangelho de João, nós já passeamos, digamos assim, né, no capítulo 1, degustando, experimentando alguns princípios, revelações que o Senhor vai nos dando de forma tão preciosa. Semana passada nós começamos o capítulo 2, que é conhecido nesse símbolo como um dos primeiros, né, a primeira manifestação de Jesus em público com algo miraculoso, com um milagre, né? Uma descrição que somente se encontra no Evangelho de João. As bodas de Caná, somente no Evangelho de João que tem. Né? Nós não vamos encontrar em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Tá? E hoje nós vamos seguir, eu vou ler novamente. Nós, semana passada, caminhamos até o versículo 5, e agora nós vamos seguir um pouco mais. Preste atenção. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia,
Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Só até aqui, irmãos. Ah, sim, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. É muito, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é doce, ela sustenta, né? E ela também é uma expressão viva que nós temos, segundo o escritor em Hebreus, que funciona. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela pulsa, ela tem vitalidade, ela tem uma dinâmica constante e ela funciona. O eficaz aqui quer dizer, ela pode ser aplicada e replicada e orientada nas nossas vidas. E é esse o princípio que eu quero trazer aqui de antemão para a gente encontrar novamente com Jesus e as bodas de Caná, né? Semana passada nós meditamos no papel da mãe de Jesus. Foi bem precioso, uma empolgação aqui, nós fomos até 7h50. Não sei até que horas que a gente vai hoje não, mas vamos caminhar um pouquinho aqui, né? E entendemos o lugar que ela ocupou ali, né? Nesse momento com Jesus. Termina a parte da mãe de Jesus com a seguinte expressão: façam tudo aquilo que ele disser. É uma resposta que ela dá frente a uma situação, frente a uma falta. Irmão, preste atenção aqui. Nós estamos falando de uma realidade onde falta alguma coisa. Nós estamos falando de uma realidade aqui desfavorável. Nós estamos falando de uma condição aqui que não é, de longe, né, leve, já que nós falamos sobre leveza, né? Quando algo nos falta, isso pesa, né? Pesa não só, talvez, fisicamente, mas pode pesar, né, na nossa alma, até no nosso espírito, né? E aí você tem a presença de Jesus, que, de certa forma, se manifesta a partir de um kairos, conectando com o que a gente falou semana passada, que é um tempo divino, que é um tempo que vai se dando num lugar ali de uma espera, de uma certeza, como a gente qualificou a fé da mãe de Jesus, né? E aí ele se manifesta. E essa manifestação, irmãos, ela é bem curiosa. O The Chosen tem uma cena, acho que nas primeiras temporadas para isso aqui, e é muito interessante. Há uma licença poética no Chosen. O que é licença poética, né? Eles vão criando um roteiro para além da palavra e no movimento, sem se configurar uma heresia, sem agredir ou ficar tentando acrescentar, né, um tio a mais naquilo que é a lei do Senhor. Não, irmãos, é uma obra de arte, né, que procura se inspirar diretamente aqui. Nesse momento, The Chosen ele traz, né, ali os bastidores da festa de Caná, né? E a angústia de quem estava à frente, uma festa muito cheia, de ter que administrar a falta do vinho. Acabou, acabou, né? E aí, Jesus, numa serenidade, né, ele se aproxima e enxerga ali 6 grandes potes que eram utilizados para o fim específico, como a gente viu aqui, que é a purificação, e cada um deles 100 litros, 600 litros, nós estamos falando aqui. É bom a gente pegar essa proporção, para que nosso espírito se desenvolva em perceber quem Deus é, né? Só que aí, irmãos, ele fala assim: enche de água. Oi? Jesus, deixa eu te ensinar um negócio. Nós não estamos oferecendo água. Água até tem para o povo beber, mas a gente quer oferecer vinho. Acabou foi o vinho, não foi a água. Por que você está mandando encher de água os potes? Encher de água? Qual a lógica? Irmãos, preste atenção nisso aqui. Se desloque e vá para dentro do texto. Você com a sua angústia, com a sua falta, né, tentando aí administrar sua vida, lidar com as circunstâncias,
né? Do seu casamento, que está indo de mal a pior, né? Das suas finanças, que talvez de longe não está contendo aquilo que você quer, emocionalmente em frangalhos, dependendo do que você está passando, né? Sabendo dizer exatamente o que está faltando, como eu sei dizer exatamente o que está faltando na minha vida, né? Eu sei aonde o vinho aqui já acabou, porque tem área da minha vida que tem momentos que o vinho acaba mesmo. E aí vou para o Senhor, e aí eu sou desafiado a ouvir ele dizendo: enche isso aí de água. Mas eu vou ter que lembrar ele: Senhor, deixa eu te ensinar um negócio. Não é a água que está faltando aqui. Talvez você está nesse momento da sua fé, irmão e minha irmã, olhando para suas orações, porque você está caminhando com o Senhor, vivendo esse novo momento que a igreja está passando, porque o Espírito continua como ele está há 21 anos nos conduzindo, né? Mas talvez com um ponto de interrogação dizendo: eu tenho orado, eu tenho me posicionado e o vinho não está chegando. Talvez porque você não está disponível, ou eu não estou disponível, para ouvir ele dizendo o que deve ser feito. Irmãos, preste atenção. Na nossa relação com o Senhor, muitas vezes, o que nós vamos ouvir da parte de Deus não tem qualquer compromisso com a realidade. Eu vou repetir. Muitas vezes, na minha caminhada e na sua com o Senhor, o que ele vai nos orientar, a forma como ele vai falar comigo e com você, e como o processo dele vai se dar na minha vida, não tem compromisso com aquilo que é o lógico, o real, inclusive com aquilo que aparentemente é o que nos falta. Não faltava água aqui, faltava vinho, mas no processo que Deus se estabelecia aqui nesse casamento, era necessário que primeiro colocasse água. Você sabe, irmãos, que muitas vezes nós estamos fixados exatamente nesse ponto aqui do versículo 7, na primeira parte, Jesus dizendo: encha de água. Na segunda parte, eles foram e encheram totalmente. Mas eu fiquei criando aqui no meu imaginário, né, entre a parte A e B, uma outra parte aqui, uma entreparte entre A e B, que é assim: não, não vou encher, Jesus. Você sabe por quê? Eu não estou precisando de água. Eu não estou precisando de água. E assim, tá complicado meu casamento, né? Eu vou te ensinar, senta aqui, deixa eu te falar como é que tá difícil o meu cônjuge, como é que tá difícil as minhas... Senta aqui, Jesus, eu tenho procurado, eu até sou fiel, mas deixa eu te ensinar aqui o quão desafiador está. Você está falando para eu encher de água? Eu confesso, eu acho que até o diabo está insistindo, me mandando eu encher de água, passando pela sua voz. E aí, irmão? E aí, minha irmã? É a oração do início, o discernimento e a fé para entender a voz que preenche todas as coisas e nos mobiliza. Sabe por que é necessário encher de água, irmãos? Para que a gente se desconecte dessa realidade caída e miserável. E mesmo que as coisas ainda não tenham mudado, a gente vai alcançando esse lugar da obediência, do confiar. Irmãos, você sabe o que te resta e o que me resta? Confiar no Senhor, irmãos. Confiar. Confiar que Ele é bom, porque não é uma teoria ou uma fala pastoral, isso é bíblico. Confiar que Ele está presente, a presença dEle está ali, mesmo que haja uma pressão, e aí entra o ápice de tudo para mim. A pressão, irmãos, que existia aqui, né? Você pensa aquela ansiedade, vinho acabou, as pessoas já reclamando, conversando umas com as outras, né? Aqui nessa configuração do mestre de cerimônias, já ali, indo atrás, perguntando, aquela pressão, aquela ansiedade, aquela corda no pescoço, aquele sufocamento. E Jesus dizendo: encha de água. Ô, irmão, você sabe como é que eu e você vamos ser curados das nossas ansiedades? Enchendo os nossos potes de água. Encha, irmão, de água.
e deixa que Ele conduza todas as coisas. Enche o seu pote de paciência, mas persevera, irmão. Vai, segue. Enche o seu pote de oração. Enche o seu pote de leitura da palavra. Enche os seus potes de disposição no espírito para seguir. Mas eu não sei o que vai acontecer, está difícil, está doendo, a ansiedade está aqui. Encha de água e vai. Encha, porque é isso que ele está falando. E ele sim, ele se compromete comigo e com você. Ele não se compromete com a nossa realidade, com o racional, com a pressão. Que pressão? Você acha que Jesus estava pressionado com alguma coisa aqui? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Finalizando, Jesus diz: tira um pouco agora. Irmãos, que mistério maravilhoso acontece aqui. Enchendo os potes de água, obedecendo ao Senhor. Obedecendo ao Senhor. Porque antes de obedecê-lo, você tem que ouvir o Senhor. Sabe por que talvez você está patinando ou eu patino em algumas áreas? Porque a gente não sabe como obedecer, porque a gente não está ouvindo. E sabe por que eu e você não estamos ouvindo? Porque nós não estamos disponíveis para ouvi-lo. A nossa agenda, a nossa rotina está ocupada demais com essa ansiedade, com a demanda da falta. A falta que te cabe na sua vida está te mobilizando demais na sua agenda e você não tem tido tempo de ouvir ao Senhor. E não ouvindo ao Senhor, você não consegue obedecer. E não obedecer, meu irmão, olha isso aí, não obedecendo, você fica refém da sua falta e eu da minha. Quando nós não obedecemos ao Senhor, você e eu ficamos refém das nossas faltas. E vamos ter que administrar esse lugar da ausência de vinho, esse tanto de vozes. Irmãos, o tanto de vozes. Eu fico imaginando esse noivo, aquele tanto de gente conversando. Porque está faltando alguma coisa, e conversa e falta. Você fala, meu Deus, está faltando, o que eu faço? Devem existir muitas vozes aí na sua cabeça. Às vezes existem muitas na minha. Começa a festa a partir da falta. Mas aí vem o mistério. O mistério, irmãos. É tão interessante, né? Que não teve assim, haja vinho! Né? Não teve. Não teve algo assim, né? Mirabolante. Não teve fogos. Sabe o que teve? Né? Ele vem e fala assim, tira e serve. No ordinário, irmãos, no inesperado, assim, naquilo que é improvável, preste atenção, porque é no improvável, ele fala, tira e leva para provável. Do improvável surge o melhor vinho. E ele leva. E quem toma fala assim, ei, pera! Do Etchosen, essa cena é maravilhosa. Para a festa todinha, assim, para vozes! Para a música, para agora tudo isso aqui. E ele olha assim para o noivo e fala assim, vem aqui, o que é isso? Mas é exatamente aquilo que eu não estou acostumado. Quer dizer, isso é de outra ordem. O noivo, isso é de outra ordem. Ou natureza humana, isso é de outra ordem o que está acontecendo aqui. Porque não teve nada tão expressivo. Você nem precisou divorciar e arrumar uma mulher nova. Você nem precisou de ganhar na Mega Sena. Você nem precisou de ter uma cura miraculosa, assim, com seu corpo bombado e sarado. Só provou. Você só provou daquilo que era água. E experimentou o melhor vinho que eu já tomei. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos dê graça. Que o Senhor nos dê e nos alcance com a sua misericórdia, para que a gente, preste atenção, consiga ouvir a sua voz e, ouvindo a sua voz, obedecer o que ele está falando, mesmo isso muitas vezes vai estar nesse tom,
não tenha qualquer diálogo com a realidade e com a razão, e a gente encha de água. Se o Senhor está falando com você, persevera, continua, meu querido. Talvez o Senhor está falando, continua a ter paciência. Continua, continua. Ele sabe o que ele está falando. Pode ficar tranquilo, ele está no controle. Ele já assumiu o lugar dele na festa. A hora dele já chegou. Agora a hora já chegou. Se ele está falando para você ter paciência, se ele está falando para você perseverar, se ele está afirmando a sua fidelidade, persevera e não se espante. Se no momento mais incomum, provando, o melhor vinho for ressaltado. E as vozes todas que estão insistindo com a sua falta sumirem, porque também vão beber desse vinho que ele proporcionou. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até daqui a pouco, se Deus quiser, na casa do Senhor, no nosso culto de celebração. Valeu, irmãos. Tchau. Deus abençoe. Fica na paz.